para Kita, inventou. É gol! Fala pessoal, tudo beleza? Bom domingo a todos. A gente já havia gravado um vídeo aqui neste canal falando sobre o fato de o Vitor Pereira ter identificado problema no time do Flamengo, né? E ele voltou a falar sobre isso na entrevista coletiva, na ótima entrevista coletiva, aliás, concedida após a goleada do Flamengo por 5-0 sobre o Nova Iguaçu. Que história é essa? Eu vou falar mais sobre esse assunto deste vídeo, que tem oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você baixa aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Atenção, hein? De graça para você o campeonato alemão, a volta do campeonato alemão, a Bundesliga em alta definição, com narração do Monsanto, comentários do Gerd Wenzel. Bundesliga de graça na tela do seu celular, só no OneFootball. Se você não baixou, você está bobeando, hein? Mas que história é essa a qual me refiro aqui sobre esse problema do Flamengo já identificado pelo Vitor Pereira? Transição defensiva. O Vitor Pereira vai falar, e eu vou colocar o Vitor Pereira, que é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada a falar sobre o tema, não eu. Você não quer me ouvir, você quer ouvir o Vitor Pereira. Você quer ouvir o que a gente vem falando sobre isso, né? O Flamengo, segundo o Vitor Pereira, vai se aperfeiçoando mais no processo de marcação, pressão quando perde a bola. É o que a gente fala de counter pressing na Inglaterra, gegenpressing na Alemanha, ou contra-pressão na língua portuguesa. Perdeu a bola, todo mundo pressiona, né? E esse é o principal problema do Flamengo para o Vitor Pereira. Ele vai falar para você sobre o poderio ofensivo desse time do Flamengo, que de fato é avassalador, né? E eu nem vou falar aqui, tá, sobre o jogo contra a Nova Iguaçu, sobre o jogo contra a Portuguesa. É preciso ter um mínimo de equilíbrio para analisar essas coisas, gente. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vitor Pereira não é bestial porque o Flamengo meteu 4 na Portuguesa e 5 no Nova Iguaçu, e não é uma besta porque o Flamengo empatou por 0-0 com o Madureira. Ele está conhecendo esses jogadores, ele está aprendendo do que esse elenco é capaz, o que esses caras podem entregar e como podem entregar essas coisas todas. O que me salta aos ouvidos é ele falar sobre esse problema. Ele fala, basicamente, ele não vai dizer isso abertamente, mas a gente sabe, é um problema na avaliação dele, a recomposição defensiva do time do Flamengo. Vamos conferir então o que o Vitor Pereira falou sobre isso e se dá para o torcedor do Flamengo ficar empolgado após a partida deste sábado, visando o confronto do próximo final de semana contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Da final. Tá bem? Oi, Vitor. Sérgio Lobo, Sport TV. Queria saber de você o seguinte, até em relação à pergunta da Letícia, eu vou até estender um pouquinho mais. Você falou que essa semana é importantíssima e eu considero ela muito importante, realmente, até porque você vai ter ela para trabalhar, já falou, inclusive, sobre o jogo de terça-feira. Mas o Flamengo, se contarmos o jogo do sábado que vem, dia 28, e mais os 2 jogos decisivos vão ser 3 jogos decisivos aí em 14 dias, né? Mesmo até que não dispute a final, que eu estou aqui trabalhando com o melhor dos mundos, né? Que vá para a decisão do Mundial de Clubes. O que você está percebendo que você vai ter que, esta semana que você, digamos, vai ter livre antes do jogo, que é a primeira decisão contra o Palmeiras, para aprimorar, para ver em relação ao aspecto físico, e visando adversários que são bem diferentes, né? Você vai ter o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, depois você ainda não sabe qual vai ser o da semifinal, e depois também o da final. Quer dizer, são adversários bem distintos, né? Aquilo que eu acho que esta equipa, em termos ofensivos, do ponto de vista ofensivo, se for bem estimulada, se a ligação entre eles for uma ligação que tenha um sentido em que toda a gente entenda o sentido, esta equipa tem capacidade para em termos ofensivos, criar problemas a qualquer equipa. O grande desafio para mim é colocar esta equipa a defender bem em todos os momentos do jogo, a defender bem no momento em que perdemos bola, porque este balanceamento todo ofensivo exige um posicionamento quando temos bola que permita reagir com agressividade à perda de bola,
e que nos permita ter gente na zona da bola para pressionar, e este clique, esta reação tem que ser uma coisa automática para eles. E depois temos que saber, porque há equipas que nos vão colocar dificuldades, que nos vão empurrar lá para trás, temos que saber defender. Que já disse há pouco, já disse no outro dia, que temos que saber defender. Há momentos em que defendemos alto e pressionamos alto, há momentos num bloco intermédio também temos que saber perceber os momentos de pressão e como defender um momento num bloco intermédio e num bloco baixo. Num bloco baixo, como não estamos muito habituados a entrar num bloco baixo, mas há equipas que nos vão obrigar a isso, nós temos que aprimorar, temos que evoluir nesse sentido. Portanto, vamos, claro, trabalhar os aspectos ofensivos, mas ter muita atenção, porque é isso que eu acho que esta equipa tem que evoluir mais no processo defensivo. Okay. Vitor, boa noite. Sofia Miranda, da TV Globo. Você já disse na primeira resposta que o resultado em si, o placar, não tem importância dados os níveis técnicos das duas equipes, mas qual é a real importância de um resultado como esse no processo de continuidade do seu trabalho, nesse início de seu trabalho no Flamengo, pensando até na próxima semana, que você tem o Bangu pela frente, e depois, no dia 28, o Palmeiras? Qual é a importância de um resultado assim expressivo como esse? Bom, se eu vos dissesse que este jogo tem transfer para o jogo do Palmeiras, estava a dizer uma mentira muito grande, não é? O nível do Palmeiras não é este, o jogo deles não é este, é um jogo muito diferente, portanto eu estaria a mentir se vos dissesse que neste jogo que deu para preparar, ou há semelhanças com o jogo que vamos encontrar com o Palmeiras, portanto, não, mas há subprincípios do jogo, há coisas que têm que começar a ser uma constante no nosso jogo, que dá para também trabalhar neste jogo, que deu também para trabalhar neste jogo, que é uma reação à perda de bola, como entender quando a equipa adversária sai em contra-ataque, como é que nós nos devemos comportar. Portanto, dá para, sendo um nível completamente diferente, dá para trabalhar alguns aspectos. Do ponto de vista físico também dá para evoluir um bocadinho, não é? E mentalmente é sempre bom ganhar e marcar golos, é bom para o Pedro fazer 2 golos, para o Gabriel fazer 2 golos, porque os atacantes vivem de golos e sentem-se confiantes quando fazem golos, e a equipa precisa deles, têm qualidade. Eu não gosto de ver os meus atacantes passar um jogo sem marcarem, não é? E pronto, deu para isso. Hoje deu para isso, e deu também para perceber o espírito de quem ficou de fora, se de facto coloca o clube e coloca os objetivos do clube acima de tudo. Última pergunta.